profissionais têm que ser cobrados por isso, você disse. Eu pergunto quem? Porque a culpa foi jogada muito em cima do Ramon Dias, do Emiliano Dias. Então troca o treinador, vai se resolver tudo. Chegou o Dorival, vai mudar o time. Já tá aí há quantos jogos o Dorival e o que aconteceu no jogo ontem contra os reservas do Huracan? O esqueminha, a pegadinha da marcação do Huracan era em cima do Carrijo, que ele tem muita qualidade para sair do jogo, e deixa ele, abre um espaço para ele tocar pro Ranieri. Ele tocar pro Ranieri era bote no Ranieri. E ali o Ranieri não conseguia dar sequência nas jogadas, o Corinthians perdia a bola. E isso o Corinthians não conseguiu combater durante o jogo. Não conseguiu nem perceber, opa, tem uma pegadinha ali contra a gente. Se toca no Ranieri, ele perde a bola e a gente tá ferrado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades. A imprensa analisou tudo ali sobre essa eliminação do Corinthians. As últimas informações é o que vamos acompanhar a partir de agora. Tudo que eles analisaram, o Timão não jogou absolutamente nada, na verdade, e mereceu assim ser eliminado da Sul-Americana, dessa fase de grupos, né? Agora é focar no Brasileirão, focar na Copa do Brasil e ver o que dá para tirar de bom ainda desse Corinthians em 2025. Vamos acompanhar tudo que eles falaram, a análise completa dessa eliminação que aconteceu na manhã de hoje é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Ari e também a Lili, desculpa, a Lili Nascimento e o Mário Marra. O Marra tá tão acostumado a lidar com mares, né? Que a Lili poderia ser uma Mari ao lado do Marra. Pois é, eu acho que a análise dos amigos, ela é perfeita, assim, desde ontem, né? Essa cobertura em cima desse jogo. Mas, de fato, quem acompanhou a trajetória do Corinthians e quem vem acompanhando a trajetória do Corinthians, principalmente da última temporada para essa, do segundo semestre do ano passado para até este exato momento, ela não é uma eliminação, aquela bola cantada, sabe? Essa bola, ela vinha sendo cantada pelo Corinthians desde a pré-Libertadores, principalmente. Então, assim, um Corinthians que passou por muitos momentos, desde a reta final do ano passado, de acumular uma sequência de vitórias para conseguir se livrar de um rebaixamento. A gente não está falando que o Corinthians acumulou uma sequência de vitórias para garantir vaga em Libertadores, para garantir uma briga por título de Campeonato Brasileiro. A gente está falando que o Corinthians emendou uma sequência de vitórias que era necessária para ele não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Já parte daí a análise. O ano vira com o Corinthians sem movimentação de mercado, entendendo que aquele time que deu o sangue na reta final de Campeonato Brasileiro seria o suficiente para buscar uma vaga em Libertadores. O Campeonato Brasileiro se apresenta, o Corinthians consegue o título, mas, paralelo a isso, já demonstrando muita dificuldade em pré-Libertadores, inclusive da parte anímica, da parte de mobilização, da parte de entrega. E ali, naquele momento, eu achei até que, a avaliação em cima do Memphis, ela ser um pouco leve, por ele estar experimentando esse primeiro contato de Sul-Americana, de futebol, né, sul-americano, por ele estar inserido num contexto diferente do que é a competitividade de Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, o Corinthians jogando no sacrifício já com os seus principais jogadores, ou pelo menos o seu principal jogador no caso do Garro, o Corinthians precisando parar Hugo e Garro já com o fim do Campeonato Paulista para se recuperarem. Então, assim, o único jogador que se beneficia desse péssimo momento do Corinthians desde a temporada passada é o Hugo Souza, o goleiro. Porque de tão exposto, ele faz defesas espetaculares que o credenciam aí para a seleção brasileira. Então a situação do Corinthians, esportivamente, criminalmente, a parte da política, ela é péssima. E aí se resultou numa eliminação mais do que justa pelo futebol que não apresentou durante toda a participação do Corinthians em competição sul-americana nesse ano, para não falar dos anteriores também. Só ganhou do Racing do Uruguai, porque fez 2 jogos com o Huracan. E sem jogar bola. Né? 2 jogos com o Huracan, 2 jogos com o América de Cali, empatou os 2, não é isso? O Huracan perdeu os 2. Acho que o problema não é esse. O América só se classificou só ganhando do Racing uma vez. Empatou todos os outros jogos, está invicto. O grande problema do Corinthians é de cabeça e é coletivo, né? Aí a gente está perguntando se o Memphis deixou a desejar. Deixou, mas antes de tudo, coletivamente. Eu estava descendo a escada do metrô hoje, pensando com os meus botões, embora eu hoje não estivesse vestido com botões. O Corinthians caiu, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser num jogo contra os reservas
do Huracan, e eram reservas mesmo, só 2 titulares que no fim do jogo nem estavam em campo. Por que tem que ser não apresentando futebol nenhum, sendo que priorizou esse jogo em relação à escalação que se colocou contra o Atlético Mineiro? Então tem um trabalho ruim aí. Os profissionais precisam ser cobrados por isso. Os jogadores, o próprio Dorival que está chegando. Porque desculpa te interromper rapidamente. A frase que você falou aqui me chama a atenção. Os profissionais têm que ser cobrados por isso. Você disse. Eu pergunto quem? Porque a culpa foi jogada muito em cima do Ramon Dias, do Emiliano Dias. Então troca o treinador, vai se resolver tudo. Chegou o Dorival, vai mudar o time. Já está aí há quantos jogos o Dorival e o que aconteceu no jogo ontem contra os reservas do Huracan? Ele sabe da responsabilidade dele, ele tem falado isso também nas coletivas, ele não está contente, nem pode estar contente com o desempenho. O Memphis, uma das últimas declarações do Memphis sobre o trabalho do Ramon, era que era um trabalho muito da mão para a boca para ganhar o jogo seguinte. O Corinthians hoje nem isso tem. Nem isso tem. O Mário Marra chamou. Boa. Diga, Marra. Professor, sim. Porque aí, né, exatamente, eu tava ali você conhece bem essa rotina, né? Terminado o jogo, fica ali, tem a zona mista e alguns jogadores passaram e já tinha tido a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Eu vi o Dorival e a gente já conhece o Dorival há muitos anos, né? E aí eu saí de onde estava ali a zona mista e fui para a porta para encontrar com ele. 5 minutos de papo, 2 minutos de papo, se tanto. E ali ele falou para mim claramente, né, assim, a gente jogou pior, né? A gente não teve controle do jogo, a gente não conseguiu controlar. E eu ainda perguntei, o clima político, essa coisa. Aí ele abaixou a cabeça daquele jeito dele. Não dá para falar, os jogadores tentaram, eu acho que tem ajuste, acho que a gente não conseguiu controlar a partida como a gente pensou, como a gente idealizou. Eu entendo até que isso é um pouco de assumir que o plano não deu certo, eu preciso acertar, e depois ele fala, está completando um mês, sim, e sem parar para treinar. Então, claro que tem que ser cobrado, mas a sensação que eu tenho é que ele se sente cobrado. Talvez não da direção, talvez dele mesmo. É a cobrança própria, mas assim, o que chama a atenção que foi falado na coletiva, tem um mês, né, de Dorival, pouquíssimo tempo para treinar, isso a gente reconhece. E durante a coletiva dele, algum jornalista, não me lembro quem, perguntou para ele, vocês abriram mão? Vocês não deram importância para a Sul-Americana? E ele responde, pelo contrário, eu coloquei os melhores que eu tinha ali, os jogadores que tinham sido poupados, os titulares. Mas não deu, então é um cenário preocupante, quer dizer, sim, o Corinthians vai com o melhor que tem e mesmo assim não consegue dar um retorno. Contra os reservas. Contra os reservas, então o que esperar para essa sequência? Será que também essa data FIFA, essa pausa para o Mundial será boa para o Corinthians? Para o Dorival ter tempo de trabalhar? Ele precisa ter tempo para trabalhar, ele precisa ter tempo para conhecer características, entender melhor características dos jogadores. Ontem, de novo, sim, a gente não viu o Ranieri jogando de ponta, isso não aconteceu. Sim. Mas ontem, de novo, o esqueminha, a pegadinha da marcação do Huracan era em cima do Carrijo, que ele tem muita qualidade para sair do jogo, e deixa ele, abre um espaço para ele tocar para o Ranieri. Ele tocar para o Ranieri era bote no Ranieri. E ali o Ranieri não conseguia dar sequência nas jogadas, o Corinthians perdia a bola. E isso o Corinthians não conseguiu combater durante o jogo. Não conseguiu nem perceber, opa, tem uma pegadinha ali contra a gente. Se toca no Ranieri, ele perde a bola e a gente está ferrado. Nem isso o Corinthians conseguiu inibir do adversário. Marra, já que você citou ali a entrevista coletiva do Dorival e também um breve bate-papo que você teve com ele, a gente vai colocar agora, vamos ouvir então alguns personagens corintianos tentando explicar o que aconteceu. Vamos lá. No, doy mucho, estamos tristes, vemos la reacción del torcedor y es totalmente entendible porque acho que éramos favoritos nesta competição e nós vamos com um sentimento de frustração. Sim, a gente não teve na altura, né, da competição, já no começo do ano a gente foi eliminado na pré-Libertadores, hoje a gente fica fora de uma competição que a gente claramente queria continuar para poder trazer a taça para o Corinthians, né, inédita, mas como falei, infelizmente a gente não fez o que tinha que fazer, né? Durante a competição a gente não conseguiu ganhar os jogos que a gente tinha que ganhar, que era o jogo em casa. Então já a gente fica fora
é muito triste, todo mundo queria continuar como falei, e assumir, né? Assumir a responsabilidade. Medo e impotência, né? Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscarmos o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que nós vimos. Dorival Júnior, Carrilho, o Romero, e o Romero me chamou a atenção parte da fala dele quando ele disse o seguinte, Eugênio, ele resumiu para mim, não estivemos à altura da competição. Sim. Esse é o resumo. Que coisa, hein? E tá aí o resultado, né? É eliminado, né? Não pega nem o segundo lugar. A gente sabia desde o início que era um dos grupos mais difíceis, isso aí no dia do sorteio isso já estava posto, teria adversários complicados, mas um deles pagou a aposta, que foi o Huracan, aí se classifica como uma das melhores campanhas, mas o América de Cali não pagou. O América não fez o que se esperava dele, né? E, aliás, estava sendo eliminado até os acréscimos ontem, quando consegue um gol ali. Então, o América decepcionou, mas conseguiu classificação. O Corinthians decepcionou muito mais. É claro que tem um momento, caiu ontem na mão do Dorival, mas a derrota inicial ainda foi com o Ramon Dias. Eu ia tocar exatamente na primeira rodada lá, contra o mesmo Huracan e em casa. E estar na Sul-Americana também foi com o Ramon Dias. Sim, porque ele não conseguiu passar pelo Barcelona de Guayaquil. Tem uma série de situações aí da Sul-Americana que a gente vai começar a entender, que o Corinthians do ano passado e o Corinthians campeão paulista era um time que tinha um trio de ataque que funcionava bem, entrosado, Garro, Memphis e Yuri. Ontem começou o Memphis, depois entrou o Garro, ainda meia boca, não tinha mais o Yuri. Eles não têm jogado juntos desde a final do Campeonato Paulista. E isso tira do time um peso muito grande ofensivo, que sempre foi, com o Ramon Dias no ano passado, a grande força da equipe. Não era a defesa, era o ataque. E quando você deixa de ter um trio que está bem embalado, que está ajeitadinho ali, que está funcionando bem, hora tem dois, hora tem um, hora não tem nenhum, fica muito difícil cobrar mais desse time. Isso é verdade. Claro, o Corinthians tem um elenco que é suficiente para ganhar do Huracan e conseguir uma classificação, né? Era o que deveria ter feito. Se vence, pelo menos ficaria em segundo lugar, né? Mas da maneira que jogou, parecia que o Huracan tinha mais chances de fazer o segundo do que o Corinthians de fazer o primeiro. Então isso já mostrou que era um time muito abaixo daquilo que se espera. Entrou o Ábila, eu nem sabia mais que o Ábila jogava futebol. O Ábila gigante, tá com 150 quilos para fazer gol no Corinthians. Quase faz, ainda teve um chute de fora da área, algumas chances ali no contra-ataque ainda. Olha que loucura, para você ver como o Corinthians tava desarrumado, né? Mas eu quero muito saber o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos, deixa o like, inscreva-se e também você pode assistir o vídeo que está aparecendo aqui ao lado, assim você não perderá nenhuma novidade sobre o Timão. Até logo mais, obrigado a todos, valeu!